Tô chegando aqui já para conversar com a doutora Maria Faioc, que está com a gente de novo aqui no Revista. Oi. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo também. Bem-vinda mais uma vez. Oh, Aliás, agradeço, sempre que a Maria Faioc vem para cá, a gente recebe muitos e-mails e a audiência fica lá em cima, porque são muitas as dúvidas que as pessoas têm com relação à revisão dos benefícios, principalmente, não é, Maria? Olha, o problema é o seguinte, tem muita gente tem muita dúvida e fala assim, olha, eu quero entrar com a revisão, mas eu não sei como eu faço para entrar com a revisão, aonde eu vou, o que eu preciso, qual é o tempo que demora, qual é o prazo, e hoje a gente vai estar explicando detalhe por detalhe. E antes de esclarecer, então, vamos assistir esse VTzinho, a gente volta já para bater um papo? Vamos sim. Vamos lá. As constantes alterações realizadas pelo governo para combater o déficit da Previdência Social abriram brechas legais para que pensionistas e aposentados do INSS entrem com pedido de revisão de seus benefícios. A ideia é que sejam corrigidas possíveis injustiças no cálculo da renda inicial. O Revista da Cidade de hoje explica em que casos esse pedido de revisão pode ser solicitado. Quer dizer, então, que além daquelas revisões que a gente comentou em outras ocasiões aqui no Revista da Cidade, Sim. que foi com relação àquele erro de cálculo do INSS de quem se aposentou no período de 99 a 2009, auxílio-doença, N tipos de revisões que as pessoas podem requerer no INSS. Na verdade, assim, primeira coisa, a pessoa tem que observar que quando ela começa a receber o benefício, ela tem um prazo. A lei determina que ela tem um prazo de 10 anos, ela tem um período até longo, né, Regiane, se você for ver, 10 anos para ela entrar com o pedido de revisão. Primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente, porque para saber que não é qualquer um que pode pedir, porque tem gente que se aposentou há muito tempo, então, né, tem que observar isso. Outra coisa, observar que quem pede tem que provar que o que ela está pedindo tá certo. Então, se eu falo, olha, meu benefício está errado, eu tenho que mostrar, eu tenho que apontar, né, para o juiz ou para o INSS aonde que tem o erro. Porque tem muita gente que simplesmente, por não concordar com o valor, com a defasagem, com a inflação, fala, tá errado, eu quero a revisão, mas não aponta o erro. E aí essa pessoa acaba perdendo o processo porque não aponta. Vai ser indeferido, com certeza. Exatamente. Pedido, né? E uma outra coisa muito importante é juntar documento, juntar prova, cópia do seu processo, seus documentos pessoais e, em alguns casos, fazer um cálculo, pagar um contador, fazer um cálculo para apresentar já um cálculo. E quais são os principais motivos que levam a pessoa a pedir uma revisão, por exemplo? Um dos maiores, que assim eu observo mais, é erro, eu chamo até de erro material, erro mesmo do INSS, grosseiro, coisa grosseira. Por quê? A gente tem para calcular a aposentadoria, o INSS tem que utilizar salários desde julho de 94 até a data em que a pessoa requer a aposentadoria. O que a gente observa em muitos casos, e aí vai uma dica importantíssima, quem for aposentado, corre lá na cômoda, na gaveta, pega a carta de concessão, que é o documento que o INSS encaminha para a casa da pessoa quando ela aposentou, porque nessa carta de concessão vai estar constando esses salários de julho de 94 até a data que a pessoa requeriu a aposentadoria. Erro grosseiro, Regiane, o que acontece? O INSS come salários, some com salários desse período. Simplesmente não conta aquele salário. Perde, ou conta com salário errado. Exemplo, o salário é 1.000 por mês, lá tá 100. Isso acontece muito. Um zerinho que tá faltando ali já faz toda a diferença. Zerinho que tá faltando, mês que tá faltando. Às vezes o INSS não considera tempo. Um exemplo, a pessoa trabalhou 35 anos e às vezes um ano a empresa fechou, era um registro muito antigo, não estava na base de dados do INSS, o INSS aposenta a pessoa com um valor menor, porque não quer ter o trabalho de verificar, de apurar, de fiscalizar, para saber se aquela contribuição foi recolhida ou não. Então, assim, uma das maiores causas de revisão são esses erros grosseiros mesmo, erros por parte ou do INSS ou por parte do patrão. Às vezes o patrão recolhe menor, na carteira coloca um salário, na hora de pagar o INSS paga outro menor. Às vezes nem recolhe. Às vezes o INSS, erro de comunicação do sistema também não computa esse tempo. Então, a primeira coisa, quem é aposentado, para saber, esquecer um pouco essas revisões de período, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é pegar a sua carta de concessão e fazer essa análise. Olhar se todos os salários estão lá e se eles batem com os salários que constam na carteira e que constam no olerite. E como é que a gente tem acesso a esse cálculo que o INSS fez? É essa carta de concessão que você está falando? Se a pessoa não achar, tem como ela encontrar? Tem como pegar na internet.
internet. Ela acessa o site do INSS, ela vai lá em agência eletrônica, clicou em agência eletrônica, ela vai ter lá a opção da carta de concessão. Tá logo ali, ó, se a gente conseguir mostrar para o pessoal que está em casa. Isso, é essa parte aqui. Olha, onde está agência a mãozinha ali. Se a gente conseguir tirar até esse... O escritinho, Revista da Cidade, aí a nossa logomarca. Isso, obrigada. Fica até mais fácil para a gente enxergar. Aí, ó, agência eletrônica. A pessoa vai clicar em segurado, vai abrir assim um leque de opções, tá? A pessoa vai descendo a tela, nesse cantinho extremo aqui, ela vai ter aqui no cantinho onde eu tô com a mãozinha, já até mudou de cor, tá um azulzinho mais claro. Ela vai clicar em carta de concessão, vai digitar o número do benefício, a data de nascimento, o nome completo, CPF e esse dígito aqui do lado, né, que é um código verificador, a pessoa vai ter acesso à sua carta de concessão. Tá. E aí, observar, Regiane, se todos os salários estão incluídos no cálculo, porque na maioria das coisas que a gente pega, que a pessoa reclama, que está muito diferente do salário da ativa, né? Ah, eu ganhava X, nossa, aposentei com muito menos. Óbvio que tem fator previdenciário, tem N coisas que acabam achatando o valor da aposentadoria, mas em muitos casos a gente observa que comeram meses, não tem meses, às vezes o patrão recolheu um salário menor, às vezes a pessoa fazia muita hora extra, aí ela pega no Olerite, tinha lá um salário de 2.000 incluído hora extra. E nesse caso, o que ela faz? O que ela faz é apresentar os olerites, porque o trabalhador, guardado, então. O trabalhador ele não pode ser penalizado por uma falha do patrão, porque o patrão, a obrigação dele é o quê? Reter a parte do funcionário, complementar com a parte dele do INSS e repassar isso para a Previdência. Tá. Então, se o patrão falhou, o funcionário não pode ser penalizado porque ele já foi descontado, ele cumpriu a parte dele, ele pagou, porque já retém ali na fonte, né? Claro. Ele não tem opção de falar, eu não vou pagar. Não, o patrão não tem como sonegar. Ele não tem. Então, quem pode fazer isso é o patrão. Tem muito patrão aí sem vergonha, tem muito patrão sem vergonha que simplesmente dá esse jeito, né? Dá esse jeitinho, e aí a própria lei já disse que o funcionário não pode ser penalizado, e inclusive o patrão que faz isso toma cuidado, porque isso é crime da cadeia. Vamos abrir o olho, inclusive, do funcionário. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esse assunto, tá bom, Maria? Tá. Vou dar um recadinho e volto já. Tô voltando aqui com a Maria Faioc para a gente falar a respeito das revisões. Estávamos aqui comentando sobre quem pode pedir a revisão, né? Quais são os direitos que as pessoas têm. Só que ao mesmo tempo você alertou para uma coisa muito importante. É interessante que a pessoa saiba exatamente aonde está a falha. Exato. E aponte essa falha para que você não perca a oportunidade que você tem de reclamar sobre aquele valor que foi calculado. Exato. E até a gente acaba ajudando o país. Porque você imagina, todo mundo, Regiane, reclama que o judiciário é lento. Por que o judiciário é lento? Porque muitas vezes... Porque ele tem que fazer o trabalho sozinho. Exatamente. Muitas vezes tem gente que não tem direito algum e entra pedindo revisão, pedindo coisas absurdas. Então, assim, sempre que você for requerer alguma coisa, você achar que está defasado, procure um especialista, ou preste atenção nessas dicas, né, que a gente deu, de olhar os salários de julho de 94 até a data da aposentadoria, procurar o erro, sabe? Ir atrás, investigar antes de entrar na justiça. E uma outra coisa importantíssima, para entrar na justiça não é simplesmente aquilo que eu falei, chegar lá de boca e falar, olha, juiz, eu quero pedir a revisão. Você tem que juntar documentos. E para qualquer revisão, existe uma listinha básica de documentos que, se você não apresentar, seu processo vai ficar parado, ou o juiz nem vai aceitar analisar previamente, fazer uma análise inicial do seu processo por falta de documentação. Então, você tem que ter, primeira coisa, coisas que você tem em casa que são super fáceis. O RG, o CPF, outra coisa importante. O nome do CPF tem que bater com o nome do RG, porque a Maria é louca, tá falando coisa... Tem muita gente que casa, descasa e não muda no documento. Então, para a Justiça Federal é importantíssimo que tanto o nome que esteja no RG como no CPF... Então, para eles podem parecer duas pessoas diferentes. Exatamente. Não pode ter CPF suspenso, CPF cancelado, porque se você ganhar o teu processo, seu dinheiro vai ficar bloqueado, você não vai receber enquanto o seu CPF não for regularizado. Ter um comprovante de residência recente emitido há menos de 90 dias. Se você tiver coisa antiga, eles não vão aceitar. E o documento principal, a carta de concessão, que quem não tiver
vai acessar o site do INSS. Regiane, vamos mostrar de novo para o pessoal saber como é que funciona direitinho? Vamos fazer passo a passo de novo? Vamos mostrar mais uma vez aqui o site do INSS para que você saiba exatamente aonde entrar, porque realmente é um site com bastante informação. Bastante informação. Primeira coisa, digitar www.inss.gov.br. Você vai vir na metade da tela aqui, na agência eletrônica. Você vai clicar na agência eletrônica, vai abrir um leque de serviços da Previdência, os benefícios que você pode requerer, agendamento, ó, quem está querendo fazer aqui inscrição de autônomo, tem aqui como fazer, como pagar. Você vai descer até carta de concessão e memória de cálculo, clicou, abriu a nova janelinha, você digita os dados básicos, que é o número da sua aposentadoria, sua data de nascimento, seu nome completo, CPF, digita aqui também esse código verificador e você vai ter acesso à sua carta de concessão, que é esse documento. Se eventualmente a pessoa não conseguiu, está dando problema na internet, a agência do INSS é obrigada a fornecer isso para a pessoa, viu, Regiane? Como uma segunda via. Como uma segunda via, a pessoa comparece em qualquer agência da Previdência Social, não precisa ser a agência onde ela se aposentou, e pede uma segunda via dessa carta. Tá. Em casos mais extremos, aonde às vezes fica difícil identificar se existe o erro aí nesse salário, é conveniente também a pessoa solicitar uma cópia do processo da aposentadoria, porque pouca gente sabe, quando você dá a entrada na aposentadoria, é montado um processo mesmo, um processo administrativo, né? E isso vai ficar guardado para o resto da vida, porque se tiver algum problema com a sua aposentadoria, com o seu benefício, é lá que eles vão verificar. E isso também é agendado no site do INSS. A pessoa pode agendar e ir lá verificar se foi contado todo o tempo de contribuição. E falando em tempo de contribuição, o segundo erro mais comum que tem para essas revisões é realmente o tempo de contribuição, que também consta na carta de concessão. Tá. Porque vem lá todos os salários e no final coloca tempo total de contribuição. Muitas pessoas passam batido ali, não verificam isso. Tem gente que aposentou, acha que aposentou de forma integral, com os 35 anos se for homem ou 30 anos se for mulher. Vai dar uma olhadinha lá na carta de concessão, porque às vezes o INSS comeu também algum tempo lá seu e você aposentou com menos e por isso a pessoa também acaba ganhando menos de aposentadoria. Para a gente finalizar, com relação aos comprovantes que a gente precisa ter, você comentou dos olerites, né? Que às vezes o patrão recolhia de uma forma diferente, aí o empregado acabava sendo prejudicado. Sim. É importante então que essa pessoa guarde todos os olerites de uma vida de trabalho para conseguir fazer essa comprovação, porque tem alguns documentos que as pessoas acham que depois de 5, 6 anos ele já não tem validade e a gente pode jogar fora. Sim. Não é o caso do olerite. Não, porque assim, o olerite, ele é muito importante para a pessoa provar o salário que ela tinha de julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, quem quiser guardar para se eventualmente no futuro, para poder comparar, guarde de julho de 94 para frente. Por que julho de 94? Porque foi a data que a lei determinou, porque foi quando entrou o plano real em vigor. E isso então, também tem a ver com as pessoas que não estão se aposentando agora. Isso, que querem se aposentar no futuro. Vai como dica para quem quer se aposentar no futuro. Os leitos de julho de 94. Não, mas aí vai uma dica melhor, Regiane. Você está na empresa, saiu da empresa, já pede, para você não ficar guardando aquele calhamaço de olerites, pede na empresa uma relação dos seus salários de contribuição. O anual, né? Exatamente. Aí você pede, a empresa já faz uma listagem, ela vai assinar e você guarda isso para, ao invés de ficar guardando aquele calhamaço... Seria o comprovante de rendimentos que a gente precisa, inclusive, para fazer imposto de renda, né? Exatamente. E uma outra dica importantíssima, só para finalizar, quando sai da empresa, se trabalha com insalubridade e periculosidade, guarde o PPP, peça na empresa e guarde o PPP, que na hora da aposentadoria também vai fazer falta caso a empresa feche. Maravilha. Como sempre, informações importantíssimas a respeito da aposentadoria, do direito previdenciário. Maria Faioc volta várias vezes aqui, com certeza, ao Revista da Cidade, para nos ajudar nessa, que pode parecer uma difícil missão, mas não é não, porque ela ajuda a gente a deixar tudo mais fácil. O telefone do INSS é o 135, para qualquer dúvida. E também o site do INSS, www.inss.gov.br, como a gente já mostrou aqui. Obrigada, Maria, mais uma vez. Até uma próxima, viu? Obrigada. Com certeza, esperamos você. Ó.